Meu nome é Carla, eu tinha 12 anos, eu tentei me matar. Muitas vezes as maiores cobranças que a gente tem vêm de dentro de nós mesmos. A gente coloca ideias e pressões e fantasias coisas que só existem dentro da gente, que não é um mundo exterior que está colocando nas nossas costas. Principalmente quando a gente é jovem, pequenas coisas do dia a dia podem tomar proporções gigantes. Uma briga com os pais, o fim de relacionamento, uma nota baixa. Tudo isso pode fazer a gente sentir uma dor imensa que a gente não sabe como lidar. E foi exatamente isso que aconteceu com a Carla. E ela tá aqui hoje para contar essa história pra gente. Meu nome é Carla, tenho 26 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu tentei me matar, pulando da janela da minha casa que eu morava com a minha mãe na época. Foi tudo muito rápido, tudo muito intenso. Eu sempre exigi muito de mim mesma, nunca foi vindo dos meus pais diretamente, era uma coisa minha. E eu sempre tive na cabeça que a única coisa que eu tinha pra fazer da vida era estudar. E um dia eu soube que eu tinha pego recuperação em matemática, por muito pouquinho. E aquilo foi a gota d'água pra mim. Que se eu não conseguia fazer o mínimo que eu deveria fazer da vida, por que eu deveria continuar vivendo se eu era um fracasso? Na minha cabeça eu era um fracasso, eu não ia conseguir reverter aquilo. E mesmo depois passando, eu ia levar aquela mágoa comigo, aquela sensação de falha, de decepção. Hoje, olhando, é um negócio tão pequeno, tão insignificante, mas na época aquela era a minha realidade, aquela era a minha vida, era a escola. Comentei que minha mãe estava junto na hora, quando eu vi a nota, e ela foi normal, como deve ser, porque a situação é normal. Ela falou, não tem problema, quando é a prova, tá tudo certo, não precisa de ajuda. Eu falei, não, eu vou resolver isso. Fui pra casa, fiquei sozinha. E comecei a entrar em desespero, em crise com aquilo, de como que eu iria levar aquilo pra frente, como que eu iria carregar esse peso do fracasso. E vi que eu não ia conseguir, então eu precisava acabar com aquele sofrimento, eu precisava acabar com aquela dor naquele dia. Naquele dia eu não sabia mais como levar. Foi quando eu surtei e pulei da janela. Hoje, olhando pra trás, você vai ver que o contexto é um pouco maior do que isso, não era só o medo do fracasso. O medo do fracasso talvez tenha um porquê por trás da história da minha vida. Os meus pais, quando eu nasci, eles não eram casados. Meu pai estava no outro relacionamento e eu carreguei esse peso de me sentir culpada pelo fim do relacionamento dele, como se eu tivesse culpa do contexto que eu tinha nascido. Então eu queria ser perfeita para não ser mais um problema para ninguém. Eu não queria ser perfeita para ser bonitinha, para chamar atenção. Eu queria ser neutra. E ser neutra era fazer tudo o que eu tinha que fazer da minha vida muito bem feito, o melhor que eu pudesse fazer. E eu sempre tentei seguir assim. E quando eu falhei, eu não aguentei. Depois disso, eu vi que as pessoas pensam de mim não é meu problema, é o problema delas. E eu tive que quase morrer pra me tocar disso, pra ver que eu valia muito mais do que o que as pessoas achavam de mim, o que as pessoas pensavam, do que eu tinha ou não que fazer da minha vida. Eu tive que ficar 6 meses sem andar pra ver que nada disso valia a pena, de fato. Fiz muito tempo de terapia depois disso, tive muita ajuda. Terapia foi tudo no processo de recuperação. Eu demorei muito pra encontrar alguém que me ajuda, que eu sentia que estava me ajudando, que eu sentia vontade pra conversar. Foram várias tentativas, então eu sempre escuto gente falar, eu fui, mas eu não gostei. Meu pai fala isso. Eu fui num terapeuta um dia pra ele me ajudar a lidar com a sua saída do hospital, como é que ia ser isso. Eu fiquei lá 1 hora só falando, o cara não falou nada, e eu lá querendo resposta e não voltei mais. Nossa, a resposta demora séculos pra vir, quando vem. Mas esse trabalhar e sentar e pôr a cabeça em ordem e você ser confrontada com algumas coisas que você foge do dia a dia pra pensar. Tem muita gente que fala, terapia vai no bar, pensa, senta um pouco e pensa com você mesmo. Não é bem assim, você precisa de um guia pra... Você foge das coisas, você foge dos problemas. É natural das pessoas quererem fugir das coisas que precisam ser confrontadas. Então eu particularmente preciso de alguém pra me confrontar, de me cutucar e falar, não, vamos trabalhar esse ponto. Isso aqui não tá legal, isso aqui tá fugindo, isso aqui tá te fazendo mal, vamos ver por que isso tá te fazendo mal. Então eu demorei muito pra achar alguém que fizesse isso funcionar comigo, mas quando achei foi maravilhoso. Meus pais são pessoas super leves, super presentes, me ajudaram muito, nunca me questionaram fortemente, nunca me julgaram por isso, nunca me culparam por nada.
que mais me incomoda de ver é pais falando, mas você tem tudo, eu te dou tudo. Olha aquela criança na esquina passando fome, você não tem direito de sofrer. Comparador é um negócio também que me incomoda bastante. Assim, o meu problema é diferente do seu problema, não quer dizer que o meu é maior ou pior que o seu. É diferente. Então os pais não têm que ficar comparando o problema da realidade dos filhos, tem tipo jogando na cara tudo que deu pro filho, tudo que o filho tem, tudo que o filho viveu. Como se o filho não tivesse o direito, você viajou pra Disney esse ano, você não tem direito de sofrer por nenhuma outra angústia da sua vida. Calma, não é bem assim, são coisas bem diferentes. Então não tenta ficar fazendo o filho ficar melhor jogando na cara dele, às vezes não é intencional, é natural. A frase clássica é: você tem tudo. Não, eu não tenho tudo, eu tô sofrendo, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade interna, não tô bem resolvida. Não, eu não tenho tudo. Tenho muitos primos, ainda bem. E eles sempre ficaram muito próximos de mim, sempre me mostrando que tá tudo bem. Você é perfeita desse jeito, com os defeitos, com os fracassos ou não, e que também... Para criança, o que é fracasso? Ninguém nunca entendeu eu falar que eu estava em surto de recuperação. Acontece com todo mundo. Mas assim, na faculdade eu ia pular na janela todo ano. Passa. Mas é difícil. Quando a pessoa está em crise, eu fracassei e falo, calma, não aconteceu nada. Faz uma prova e tá tudo bem. Não, você não tá entendendo, cara. Eu não podia ter feito isso. Eu não podia ter fracassado. Não, podia sim, podia. Só que eu não conseguia falar isso pra ninguém, né? Que eu tinha vergonha, no fundo, de falar qual era o meu problema, que no fundo eu sabia que era uma coisa muito pequena, mas pra mim não era. E eu não queria explicar que pra mim não era. Era mais fácil eu fugir e surtar sozinha com aquilo. E eu sempre fiz isso comigo mesma, de guardar só pra mim todas as minhas frustrações. Até que você explode uma hora. De livre e espontânea vontade, eu só engulo tudo e não falo nada. Então, às vezes, só ter alguém do meu lado e falar: Carla, fala. Tenta pôr em palavras tudo o que você está sentindo, mesmo que a pessoa não fale mais nada depois disso. O fato dela te fazer falar, você coloca os pensamentos um pouco mais em ordem, você consegue dar nome às coisas, você consegue entender um pouco melhor do que está passando na cabeça do que só entrar em desespero de tá tudo ruim, tá tudo ruim, tá tudo ruim. Então é importante você virar para alguém, levantar a mão e falar: eu tô mal. Daí a pessoa vai vir do seu lado e falar: o que está acontecendo? Daí a hora que você senta, respire, tenta transformar tudo em palavras e organizar todos os sentimentos, organizar todos os pensamentos. Cada problema você separa numa coisa separada, não junta tudo numa coisa só, porque você não vai saber resolver nada. Você não vai conseguir se entender, você não vai saber o que você está sentindo. E aí é quando bate o desespero. Quando você não sabe direito o que você está sentindo, é uma angústia sem fim. Você não consegue expressar aquilo, então você evita falar, porque você não consegue explicar o que está acontecendo. E as pessoas do seu lado agoniadas pela sua agonia, piora tudo. Então, só levantar a mão e falar: tô mal, e sentar com alguém pra te escutar. A pessoa não precisa nem falar nada, não precisa nem dar conselho, né? Só te dar essa paz momentânea de calma. Conversa, fala, põe pra fora. Tem muito julgamento. Eu demorei muito pra contar pra muitas pessoas, na escola, no trabalho principalmente. Eu sempre evitei, sempre inventei um monte de história. Já tive tanto acidente de carro inventado. Porque eu não queria que as pessoas me julgassem exatamente por isso. Principalmente no trabalho. Falar: não posso pressionar muito a Carla, porque ela tem uma tendência suicida, não sei como ela vai lidar com pressão, se ela vai se surtar, ficam medindo as palavras para falar com você. Então eu sempre evito contar logo de cara. Hoje nem tanto, mas sempre foi assim por muito tempo. Porque eu não queria que as pessoas já tivessem um estereótipo padrão de depressiva, de sensível demais, de frágil demais. Eu queria que as pessoas me conhecessem de verdade primeiro e depois soubessem a minha história, não me julgassem pelo que aconteceu comigo. E eu acho que hoje, contando já... Agora eu tô meio... Depende da situação, se quiser prolongar a história ou não, porque as pessoas às vezes perguntam mais... ou às vezes ficam mais estranhos. Então eu dou uma olhada no contexto, ver se faz sentido falar. E tá sendo muito mais libertador, assim. Essa é a minha vida, essa é a minha história. Isso não me transformou numa pessoa nem melhor nem pior. Aconteceu. Foi um fato que aconteceu, que demorou para ser recuperado por questões físicas, porque muita cicatriz, muito osso quebrado, recuperação lenta. E
Psicológica vai ser pra sempre, assim. Mas acho que a psicológica tem que ser pra sempre com todo mundo. Você não precisa ter que pensar em se matar pra ter que cuidar da cabeça. Você não precisa ter cárie pra ir no dentista. Então, você não precisa começar a surtar pra ir cuidar da sua saúde mental. E não é egoísmo pensar na sua saúde mental também. As pessoas sempre falam de, eu vou evitar esse tipo de assunto, eu vou evitar conversar sobre tal assunto com tal pessoa, ou até conviver com tal pessoa porque tá me fazendo mal. E você fala, nossa, você é um egoísta, você vai se afastar dessa pessoa. Eu falo, vou, porque depois no final vão as duas ficar doentes e vai todo mundo pro buraco junto. Vou tentar ajudar essa pessoa desde que não fira a minha saúde mental também. E eu tento sempre levar isso hoje em dia. A vida é feita de momentos, eu demorei muito pra entender isso, que os momentos passam. Que eu não acredito muito em ser feliz ou ser triste, ou você tá feliz ou você tá triste. Então são pequenos momentos ou grandes momentos, mas todos eles vão passar. Então acho que não faz sentido você estar frustrado com alguma coisa e querer acabar com a sua vida por isso, porque aquele momento vai passar e se você se matar, você não vai estar aí pra ver ele passar. Você não vai estar aí pra nada. Bom, pessoal, vocês ouviram a história da Carla. Tem tanta coisa que dá pra gente pensar sobre tudo que ela falou. Primeiro, a gente não tem ideia de como vai ser a nossa vida quando formos adultos. Quando a gente tem 12, 13 anos de idade, a gente não faz ideia do que vai acontecer na vida adulta. Tudo que vai vir de bom e, claro, todas as coisas difíceis que vêm com a vida. A Carla conta muito isso. E muitas vezes algo que é muito pequeno para as outras pessoas, para quem está sofrendo, é algo muito grande. Então a gente não pode julgar o porquê que o outro está sofrendo, se ele tem ou não direito de sofrer e sentir aquilo. Ninguém está na pele dele para saber. Se cobrar por coisas que não são responsabilidade da pessoa, também é algo muito comum, colocar uma pressão muito grande. Isso não ajuda. Então, vale a pena observar se você está carregando peso que não te faz parte. Se você está carregando história que não é você que tem que resolver. E mais, com 12, 13 anos, 15 anos, tem muita vida pela frente. E se ocorre um suicídio ou se tem uma tentativa, primeiro que se tem uma tentativa, às vezes as sequelas dessa tentativa vão ser enormes e vão ser para o resto da vida. E um suicídio completo vai fazer com que a pessoa nunca consiga encontrar tudo o que ela teria para viver. Quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu jamais imaginaria que um dia eu seria psicóloga. Eu achava que eu nunca ia conseguir casar, porque eu achava que nenhum menino ia gostar de mim. Imagina, a vida hoje é muito diferente, a gente não tem ideia. Uma professora, quando eu era muito nova na escola, virou para mim e falou assim: essa menina ela é meio burra, ela nunca vai conseguir fazer muita coisa. E eu acreditei no que ela falou. Só que as notas de uma pessoa não tem nada a ver com a capacidade dela e nem com todo o futuro que ela tem pela frente. E mesmo que você tire nota baixa ou que você vá mal na escola ou que alguma professora às vezes fale que você não tem futuro, não acredita. Primeiro que ninguém é feito de nota. Lógico, todo mundo tem que passar na escola e vai precisar estudar para isso. Mas ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente. E aí uma das coisas que a Carla traz muito é a estima. A autoestima que ela tem hoje e o quanto ela se cuida. E ela entendeu também que tratamento é por muito tempo. Não adianta a gente querer ir para um psicólogo e ficar bom em uma vez, 2 vezes, como se fosse algo mágico. Não, terapia demora. E às vezes a gente precisa procurar a pessoa várias vezes, várias pessoas diferentes, até achar alguém que a gente se identifique. Mas não desista. Não desista da sua vida, não desista de procurar o que te faz bem e não desista de procurar ajuda se você precisar. E se você é novo, e se você está pensando em fazer alguma coisa com você, vai buscar ajuda. Tem muita coisa bacana que pode ser feita e muita gente bacana que pode te ajudar para que você tenha outro caminho aí pela frente.